Então, a primeira coisa, eu queria, assim, vamos fazer uma aula envolvente, né, para a gente poder, assim, eu realmente quero a participação de vocês, é uma aula muito importante, porque traz muito dos conceitos que a gente tem sobre liberdade, sobre igualdade e sobre sociedade. O que é liberdade? Por favor, respondam. O que é liberdade? É, para vocês responderem, por favor. Pronto. Por favor, dona Ana. Boa noite a todos. Desculpe as duas ausências. Uma terça-feira eu vim na segunda. E na terça passada não achei carona. Então, liberdade é a faculdade, é o poder de você agir dentro da sua vontade e da sua necessidade. Só que respeitando o direito do outro, porque nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Pronto. Então, quem mais, por favor? Quem mais me ajuda aí a definir o que é liberdade? Vamos, gente, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. e Paulo? É o prazer de ser livre. O prazer de ser livre. Muito bom. Ser livre é um prazer mesmo. Será que somos livres? Tem gente fazendo assim, tem gente fazendo assim, tem gente rodando a cabeça, não sabe o que é. E aí, somos ou não somos? Então, o que é liberdade? Liberdade é a possibilidade de fazer o que se quer. Pronto, acabou, fechou a aula. Foi muito bom ter vocês aqui. Está definido o que é liberdade. Para a possibilidade de fazer o que se quer. Será que está certo? Não. Tem uma vírgula ali, será que tem mais alguma coisa? Então, eu preciso primeiro querer para depois poder ser livre para fazer o que eu já quero. Isso é uma definição de liberdade. Liberdade é a possibilidade de se fazer o que se quer. Então, eu preciso primeiro querer para depois poder ser livre para fazer o que eu já quero. Sendo assim, portanto, de certa forma, a liberdade para fazer o que se quer pressupõe uma vontade que lhe é condição. Ou seja, eu tenho que primeiro ter a vontade. Eu tenho que querer, eu tenho que ter a vontade. E depois eu vou ser livre para fazer ou não. Então, em outras palavras, se eu preciso querer para ser livre, é óbvio que eu não posso ser livre para querer. Portanto, somos escravos da nossa própria vontade. Não somos livres. E aí? Quando a gente faz aula, quando a gente facilita a aula, a gente está montando a aula, né? Eu estava revisando, eu fiz essa aula toda hoje, ou os slides, e aí a hora que eu estava vindo para cá, eu vim escutando o Clóvis de Barros, uma palestra que ele fala sobre liberdade, ele falou isso, eu falei assim, não, tem que anotar. Tem que anotar, porque isso é... Mas fica aí para a gente pensar, ok? Tudo que eu falar, tudo que eu falar, contestem, duvidem, porque eu vou falar tantas coisas que contradizem umas às outras, e no final vocês vão me perguntar assim, mas Paulo, qual que dessas versões que é a verdadeira? Quem que estava certo entre Aristóteles e Nietzsche? E eu vou falar assim, não sei. Monte você o que você precisa saber sobre liberdade para você. Então, a gente tem como objetivo geral, gente, eu amo essa foto. Essa foto é a foto que representa muito o que é liberdade para mim. Né? E você tem muito isso aqui na Bahia, né? Como objetivo geral, a gente tem percepção da liberdade e da igualdade como direitos naturais e como bandeiras sociais a se perseguir. Ok? Essa foto não é linda, gente? Né? A gente só vê isso aqui na Bahia, só. Quer dizer, só não, mas eu particularmente só vi isso na Bahia. Né? Você vê uma baiana e uma freira, uma irmã católica, ambas na festa de Nosso Senhor do Bonfim.
Isso não é muita liberdade? Vamos lá. Como objetivos específicos, nós temos mostrar os aspectos evolutivos da vida em sociedade e sua significação para o progresso humano. Mostrar o significado da igualdade, considerando os direitos e deveres e a diversidade de aptidões de cada um. Demonstrar a importância de preservar a saúde e de se valorizar, a educar e buscar habitação digna na sociedade. Mostrar a importância da liberdade e sua responsabilidade para o espírito, e mostrar o Cristo como protótipo do homem verdadeiramente livre. Nós temos muita coisa para falar hoje, hein? Então vamos lá. Essa primeira parte, ó, são 5 partes, hein? Hoje, e a gente acha que liberdade é pouca coisa para falar, mas e igualdade? E a sociedade? A gente pode perguntar a hora que quiser, ok? Então, rapidinho, nosso conteúdo dessa parte agora é a vida em sociedade como conquista humana, a vinda de insulamento, os laços de família, a vida em grupo e participação na construção da sociedade. Questão 768 do Livro dos Espíritos. O homem, ao procurar a sociedade, não faz mais que obedecer a um sentimento pessoal ou existe um providencial mais geral? Um fim providencial mais geral? O homem deve progredir. Sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades, necessita do contato dos outros homens. No isolamento, ele embrutece e definha. Foram as respostas dos espíritos para Kardec. Há quanto tempo a gente vive em sociedade? Desde que nascemos? Mas pensando como um espírita. Pensando como um espírita que é reencarnacionista e que já viveu milhares de vezes. Há quanto tempo a gente, como humanidade, a gente vive em sociedade? Desde que nos individualizamos. Eu creio que desde que nos individualizamos como espírito, né? Porque antes éramos só um espírito simples e ignorante. Aí daí absorvemos os legados da inteligência e do livre-arbítrio, e aí já fomos buscando se agregar, né? Buscando uma parceira, um parceiro, e mais outros habitantes da comunidade, e lá vai. Então, é uma ideia. Quando a gente se individualizou, passamos a viver em sociedade. Olha, ela já colocou aqui que com o livre-arbítrio. Ela não abriu mão do livre-arbítrio, não. Né? Então, todos concordam? Na verdade, a sociedade, ela nasceu antes da humanidade. Porque, se vocês pensarem, somos evolucionistas. Então, antes de nós vieram os neandertais, os florenses, o Homo sapiens, não é? Antes deles, já vivíamos em bando, já vivíamos em sociedade, antes de sermos humanos. Está na nossa natureza viver em sociedade. A gente precisa, a gente só consegue existir porque existe o outro. Senão, se só existisse eu não existiria. Provavelmente eu nem me reconheceria, porque eu não tenho outro para me espelhar. Olha que legal. E talvez não falasse? Sim, com certeza. A comunicação nasceu junto com a sociedade. Né? Vamos para frente. Então, Harari, ele nos diz o seguinte: nossa linguagem, aí ó, falando da linguagem, evoluiu como uma forma de fofoca. Quem já leu o livro dele, Sapiens? Maravilhoso, vale a pena ler muito. Né? Essa frase eu tirei esse parágrafo eu tirei de lá. De acordo com essa teoria, o Homo sapiens é, antes de mais nada, um animal social. A cooperação social é essencial para a sobrevivência e a reprodução. Não é suficiente que homens e mulheres conheçam o paradeiro de leões e bisões. Olha, ele tinha que saber onde estavam os leões para poder fugir e os bisões para poder comer.
para poder caçar. Né? Mais um motivo porque andávamos em sociedade, porque em bando a gente conseguia caçar e comer. E, de repente, afugentar um predador sozinho, jamais. Então, é muito mais importante para ele saber quem em seu bando odeia quem. A fofoca aí, hein? Quem que está odiando quem hoje aqui? Quem está dormindo com quem? Quem é honesto e quem é trapaceiro? Olha, gente, a gente viveu em sociedade, a gente cresceu em sociedade por conta da fofoca, de acordo com Harari. Será que ele está certo? Será que é mentira? Fica aí só como uma curiosidade. Então, a gente nasce em sociedade, a primeira onde nós estamos, o primeiro grupo que a gente pertence é a família. Temos liberdade e igualdade na família? Gente, eu adoro essa foto. Toda vez que eu posso, eu uso essa foto, que eu falo assim, eu não acredito. Engraçado que eu estava montando os slides em casa hoje, algumas vezes eu trabalho em home office, e eu tenho uma moça que me ajuda, e eu estou assim para ela assim, Adriana, olha essas fotos aqui, olha, tem 16 filhos ela aqui. Ela está assim, minha mãe teve 13. Já pensou? Mas então, isso daí também tem muito a ver com a nossa cultura agrária, de 12 mil anos atrás, quando a gente começou. 17? Contei errado? Então, maravilha. Oi? Tem um gêmeozinho ali. Então, eu contei os gêmeos com 16. Hein? Bom. Vamos lá. Então, precisava de braço para poder trabalhar na lavoura. Inclusive, era um dos motivos para que a gente saísse do matriarcado, que antigamente a gente tinha, a nossa sociedade ela era matriarcal, porque via na mulher a fertilidade e a continuidade da vida. E nessa época, foi a época que a gente começou a passar por o patriarcado, onde um homem podia ter mais de uma mulher, normal, para poder ter mais filhos, para poder trabalhar na terra. Mas olha só que coisa curiosa. A gente está falando de patriarcado. Vocês sabem que 53% da população mundial são mulheres. Para 47 homens. 47% de homens. Fica uma pergunta, eu escutei isso esses dias, revendo uma aula dessa, de outro colega. E ele falava exatamente isso. Se são as mulheres, quem cuida dos filhos? O homem ou a mulher, na nossa sociedade? Hein? Mas os homens hoje estão... Os homens estão chegando perto, mas quem cuida mais sempre foram as mulheres, não é? Só as mulheres? Tem de tudo. Tem de tudo. Né? Na verdade, a Covid nos mostrou que, pelo menos aqui em Salvador, a grande maioria das chefes de família são mulheres. E levam a vida solo, com 2, 3, 4, 5 filhos. E ela como chefe de família, e única pessoa que põe dinheiro dentro de casa. Mas então, fica uma pergunta que não quer calar. As mulheres quem criam os filhos. Elas quem ensinam, elas quem educam. Por que é que continuamos com o patriarcado e o homem dominando a mulher até hoje? Se a mãe é quem ensina ao filho como deve ser. E aí? É estrutural? Pois é, mas é estrutural aonde? Porque se a mulher quem cria e ela quem educa, por que ela não está educando o homem para não ser machista? Ou para não ter esse patriarcado?
Gente, absurdamente, esses dias chegou na empresa um comunicado pedindo para a gente poder reportar qual era o valor do salário dos homens e das mulheres, para ver se não tinha diferença salarial em decorrência do gênero. Assim, oi? Até hoje precisa de uma lei ainda para ter isso? Olha que absurdo. Tinha que ter uma lei. Às vezes, a não ser que seja um concurso, né? Concurso de vela. Concurso de? A não ser Tá. que seja um concurso. Sim. Não, mas empresas particulares mesmo. Veio o pedido. E eu estou assim, não pode. Não pode, hoje ainda, existir isso. Mas, então, fica aí um puxão de orelha para todos nós, homens, mulheres, que criam seus filhos, porque ainda criamos nossos filhos machistas. Eu vou na casa da minha mãe e vou lá e, às vezes, sento com ela, minha mãe mora em Minas, eu sou de Belo Horizonte, vou para a casa dela para visitá-la e tal, e sempre, a vida inteira, sempre chego, a gente senta, mineiro senta e toma café. Come pão de queijo e toma café. E aí, acabei de tomar café com minha mãe e tal, levantei, coloquei as vasilhas na pia e fui lavar. Tá assim, não, meu filho, não precisa lavar, não, tem outra pessoa para lavar isso. Assim, por quê? Eu não posso? Eu aprendi a lavar vasilha, arrumar roupa de cama, arrumar minha cama, adulto. Porque não tinha quem fizesse, porque em casa minha mãe não deixava. Isso não é coisa de homem fazer. Né? Mas família, então, na família é que a gente olha essa questão da educação. Devemos todos repensar como tem sido a educação dos nossos filhos, como tem sido a educação dos nossos netos. Se é a mulher quem educa, por que continuamos com a sociedade dessa forma? E aí, Priscila? Então, fechamos sociedade. Estamos falando de sociedade para a gente poder repensar as questões de sociedade. Vamos falar um pouquinho mais para frente de novo. Ok? Voltar. Vamos intercalando aqui. E agora vamos falar sobre a igualdade. Igualdade natural, desigualdade de aptidões, desigualdades sociais e de riquezas, e a igualdade do homem e da mulher. Gente, todos esses tópicos, tudo que a gente está falando, está aqui. Claro que eu vou falar aqui várias coisas que não estão aqui. Quer dizer, conceitos que contradizem o que está aqui. Mas a gente tem vários na sociedade que contradizem, que completam, complementam, e faz parte da gente estudar isso também. Né? Ser espírita é estudar pra caramba. Ser espírita é estudar muito. Mas não quer dizer que eu tenho que apenas ler o que está aqui e não interpretar. Afinal, foi escrito em 1857. Então, a gente traz a sociedade dessa época, porque, olha, se você falar, aqui a gente está estudando as leis, desde a aula 14. Vocês vão estudar até a aula 18, e a 19 ainda é energia sexual, que é sobre leis de reprodução. Então, mais de 400 dessas páginas aqui falam sobre liberdade. Nós não vamos discutir, não é isso aqui que nós estamos estudando. Né? Isso aqui é obrigação do espírita saber, de pegar e ler as mais de 1000 perguntas. Ler, escutar. É legal. Sabe assim, a hora que você está indo para o trânsito, para o seu trabalho, e está deslocando, e fica aquele tempo sem fazer nada, põe um fone de ouvido, escuta. Põe um audiobook. Você vai escutando, aprende também, é legal. Fica a dica. Então, olha que legal. Durkheim, ele diz que a sociedade determina o modo de ser e agir dos sujeitos. Essa é uma inversão do pensamento tradicional que referia a sociedade como uma construção de seus indivíduos. Já Weber, ele fala que a importância dos indivíduos nas construções sociais, a ética protestante e o espírito do capitalismo buscou estabelecer uma relação entre o desenvolvimento ético nos grupos sociais e seus efeitos de estratificação social. É o indivíduo que gera a sociedade ou é a sociedade que gera o indivíduo? Esse é o ponto.
Nós estamos falando de igualdade. Então, para o Espiritismo, somos individualidades, não é isso? Somos iguais? Está escrito que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, fomos feitos iguais. Mas, então, por que somos diferentes? Somos desiguais. E é o indivíduo quem faz a sociedade ou a sociedade que forma o indivíduo? As duas coisas juntas? Kardec, ele fala, todos os homens são... faz a pergunta, né? Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo objetivo e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente que o sol brilha para todos e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Mas aí ele pergunta depois, e a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E a resposta, não. Ela é obra do homem, não é obra de Deus. Então, somos iguais perante Deus? Somos iguais? Nós somos iguais? Eu e você somos iguais, Ana? Perante Deus, sim, né? Somos espíritos. Então, agora na sociedade não somos iguais. Você tem oportunidades, habilidades e outras tantas cositas más, né? Que você tem algumas, já eu tenho outras diferentes. Então acaba havendo uma certa desigualdade, né? Pronto. Vamos falar das desigualdades, então. Primeiro vamos falar da igualdade, de forma desigual. Rui Barbosa, gente, Rui Barbosa é um mestre. Ele traz, a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar com desigual a iguais ou desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Na Constituição tem mais ou menos isso. Na verdade, isso foi escrito há tanto tempo, isso foi escrito 600 anos antes de Cristo, e continuou para nós essa noção do que é igualdade, dentro da desigualdade, é tratar os desiguais como desiguais. Isso vem até hoje. Então, igualdade ou equidade? Essa é a questão da desigualdade. Né? Igualdade. Eu tenho 3 pessoas diferentes, de alturas diferentes, que querem assistir alguma coisa do outro lado do muro. E aí eu ponho, não, vocês são todos iguais, merecem as mesmas coisas. Eu ponho 3 caixotes do mesmo tamanho para que eles assistam. Né? Mas quando tem uma equidade, significa que a cada um aquilo que ele necessite. Para minorar isso, exatamente. Mas fica a questão, o que cada um se pergunta isso. Não é eu, Paulo, não, é eu, cada um. O que eu tenho feito para tornar isso possível? Estou perguntando a todo mundo. E para mim também. Eu sempre me pergunto o que eu tenho feito para tornar isso. Esses dias eu a gente teve uma... Eu estava facilitando uma aula no ciclo 4 e estava falando sobre os idosos na sociedade, etc, etc. Falando sobre o cuidado do corpo, etc, que inclusive cabe aqui também, né? A gente falar disso, nós vamos falar disso aqui na frente. E aí ele falou assim, não, mas é muito fácil você querer cuidar e conseguir cuidar da saúde com dinheiro. Mas e sem dinheiro? Como cuidar da saúde sem dinheiro? Educação.
lamento, como diz Rui Barbosa, né? Assim, tá. Você tem que dar, assim, tem que dar recurso. Primeiro, a educação. Isso já é um recurso para que o outro, né, já ganhe assim, habilidade, já ganhe um meio de se prover, já ganhe um meio de buscar saúde. Né? Ou seja, a educação é tudo, né, para que o indivíduo se capacite a ter saúde, a ter lazer, a ter outras tantas coisas que ele tem direito, mas, infelizmente, o poder aquisitivo e a não educação não o permite. Pronto aí. Já que você adiantou, eu adiantei uns slides aqui para a gente poder falar disso. Oi, diga, Tiago. Paulo, você pode voltar aquele slide, por favor? Posso voltar, claro. Tá na mão. Nesse slide aí, está claro que na igualdade é o que geralmente nossos pais falam para a gente. Eu sou o filho do meio e tenho mais 2 irmãos. Não, porque eu trato todo mundo igual. Exatamente. Equidade é o que eles percebem que que tem menos capacidade de desenvolvimento, eles vão ajudar a chegar a um certo nível que se compare aos outros irmãos. Então, a cabana fica numa mesma situação. E a realidade é a nossa sociedade. Como nossos governos agem com a gente e o que acontece no meio. Tiago, é mais do que como o governo age, é como a gente age. Como a gente age. Isso aí, isso daí é uma realidade. Claro que você pode falar, por favor, todo mundo. Lei da liberdade aqui. Né? Então, eu sempre ponho o foco na gente. Não é colocar o foco na gente, em mim. Eu ponho o foco em mim. E eu peço para que cada um coloque o foco em si próprio. Não é puxão de orelha, não é isso. Estar na ULI significa muito se autoconhecer. Muito. Então, assim, você voltar para você se reconhecer como é, sabe, assim, com honestidade mesmo, falar assim, olha, poxa, eu sou isso, eu faço isso. Eu sei que faço, reconheço que faço errado. Errado ou certo, mas dentro da perspectiva da sociedade ou da minha, né, perspectiva, estou fazendo errado, eu posso consertar? Posso. Então, assim, por isso que eu ponho... Não é uma questão de punição, é uma questão de educação, de autoconhecimento. Diga, Cátia. Quando você colocou essa figura, eu falei, eu gosto dessa imagem. Mas não é que eu goste da imagem porque eu gosto da imagem do meio, né? Mas ela faz a gente refletir várias coisas. E aí, quando a gente trata a realidade sob a perspectiva, como o Adenauer fala, né, do espírito da vida maior, se a gente caminhar nessa direção, a gente vai caminhar em direção à equidade. E aí o colega trouxe a questão dos governos, o que os governos fazem com a gente. Então, eu acho que quando a gente coloca isso, certo, a gente precisa sempre... A gente vive numa democracia, e espero que melhore, né? Mas, quando a gente pensa isso, é o que o governo faz para a gente, nos coloca numa posição de vítima. Então, a gente precisa assumir esse protagonismo e, muitas vezes, a gente entra naquela questão do conformismo. Então, muita gente é conformada. Eu estou aqui, eu preciso fazer por ele lá, mas eu não preciso fazer pelo outro que está na mesma condição de igualdade, mas para que o outro esteja sempre mais, porque, da mesma forma que você falou do patriarcado, as outras formas de diversidade existe esse tipo de conformismo, quer seja na questão de gênero, quer seja na questão racial, quer seja em qualquer uma dessas questões, onde as pessoas, a sociedade, ela estabelece um modelo que vai sendo implementado e as pessoas que vão estar em determinado local. E aí entra aquela questão, né? Quanto vale cada um dos corpos em relação à posição que está na sociedade? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, mas não só o governo. Na verdade, a primeira pergunta é o que nós fazemos, né? Sim. Eu tenho uma pessoa que trabalha para mim e eu pago ela um salário justo, né? Ou
eu tento não pagar os impostos, quero não pagar isso, não pagar aquilo, né? Porque a gente veio de uma sociedade escravocrata, né? E a empregada doméstica, quando tratada como empregada doméstica, é um resquício disso, de alguma forma. E aí a pessoa quer pagar e quer pagar mal. E aí não quer pagar, sabe? Paga reclamando, desconta tudo que pode, em vez de ajudar e pagar um salário digno para a pessoa que está te ajudando. Né? Porque eu, por exemplo, eu não consigo trabalhar se eu não tiver uma pessoa para poder me ajudar dentro de casa. Eu moro sozinho, não consigo fazer tudo sozinho, porque ou eu trabalho ou eu faço as coisas de casa. Então, ela recebe muito bem para poder fazer isso, porque eu não posso fazer. Esse é o ponto. Como que eu faço? Né, a gente trazer para a gente, para todos os pontos, todas as questões. Então, falando sobre preservação da saúde física e espiritual, enfoque médico do corpo, a educação formal, investimento em educação e condições de habitação na sociedade. Né, voltando ao que a dona Ana estava falando. Mas, vou pular essa introdução. Qual o enfoque da sociedade? Condições sociais adversas, em saúde física e espiritual, educação e habitação. Então, em questão de igualdade, geralmente todo mundo fala assim, a pirâmide de Maslow, todo mundo conhece a pirâmide de Maslow, das necessidades de Maslow. Que eu tenho as necessidades básicas, que é comer, fazer as necessidades fisiológicas, depois tem necessidade de segurança social, etc., até autorrealização. Eu vou passar e vou voltar. Fizeram uma atualização, aí veio a nova pirâmide das necessidades. Hoje as pessoas não têm, a necessidade básica dela não é comer, vestir e fazer as necessidades fisiológicas, não. Como é que está escrito aqui? Deixa eu... Simplificar, reduzir esforço, economizar tempo, conectar, integrar, organizar. Assim, gente, cadê as necessidades da pessoa? As necessidades reais da pessoa. Né? É claro que essa pirâmide da necessidade, isso é uma pirâmide comercial, óbvio. Né? Quem fez isso aqui é para poder vender, para você criar produtos, para saber em qual nível que você vai vender para o seu consumidor. Né? Mas voltando às necessidades. Como eu posso cuidar da minha saúde espiritual, que eu acredito que é o que todos estamos fazendo aqui, sem ter as necessidades básicas atendidas? Então, quem busca o espiritual, com certeza tem as necessidades básicas atendidas. Né? De habitação, de segurança. É ou não é? Não é não? Segurança, de certa forma, sim. A gente não busca, você busca segurança. Mesmo morando em Salvador, você busca insegurança. De certa forma, sim. Está todo mundo vivo aqui? Pelo menos os que eu estou enxergando. Como eu não tenho clarividência, os que eu estou enxergando, eu escuto, mas eu não vejo, não. Está todo mundo vivo? Estamos? Então, como sociedade, como a gente tem buscado a educação e como a gente tem dado a educação, que eu volto àquela primeira coisa que eu falei, porque as mulheres ainda não estão dominando o mundo no matriarcado. Vamos para frente. Agora vamos falar sobre liberdade. Voltar à liberdade. Voltar naquela primeira pergunta lá que Schopenhauer fez. Será que somos livres para se fazer o que se quer? Ou por querer nós somos escravos da nossa vontade? Então, no Livro dos Espíritos, Kardec fala: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar uma liberdade absoluta? Não. Porque todos têm necessidade uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. E na questão 826, em que condição o homem poderia gozar de liberdade absoluta? O ermitão no deserto,
porque, desde que existam dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e, por consequente, não têm liberdade absoluta. Não temos liberdade absoluta. Nós temos o livre-arbítrio, mas não a liberdade absoluta. Vivemos numa sociedade. Ô, Tânia, essa turma é caladinha assim, Tânia? São calados, não? Então, vou trazer algumas questões que alguns filósofos trouxeram para a gente sobre conceitos de liberdade, para a gente pensar junto. Kant diz, você só é livre quando faz o que não quer. Oi, como assim, gente? Eu vou fazer o que eu não quero? Vocês estão tudo doido? Liberdade é fazer o que se não quer, o que se não se quer. Se você faz o que quer, você é escravo do desejo, que é a mesma coisa que Schopenhauer estava falando. Só que ele fala que a liberdade pode ser traduzida pela autonomia, pela inteligência, pela razão prática, e ela se pressupõe às pulsões. Ele fala que você é livre, sim, mas se você fizer aquilo da sua pulsão, daquele desejo imediato, que você fala assim, que eu tô aqui com a restrição alimentar, e alguém fala assim, vamos comer um brigadeiro? Você, vamos, nem penso duas vezes. É sobre isso, exatamente. Né? Onde estão os nossos pontos fracos, na verdade, né? Qual que é aquilo que eu vou lá e faço sem pensar? Simplesmente faço. Tive o desejo, fui lá e... Né? Aqueles dias que você passou aquela raiva no trabalho, e aí fala assim, nossa, eu merecia alguma coisa, não merecia passar por isso, mas eu mereço um prêmio por ter passado por isso. Passei no shopping, vai lá e gasta, põe no cartão de crédito aquilo que você não pode, e depois, no dia seguinte, assim, nossa, gente, como é que eu vou pagar aquela compra? Né? Então, na verdade, é o domínio das pulsões, né? Que se você ainda está nas pulsões, você realmente não tem liberdade, você está indireto no desejo. É o desejo que te comanda. E Sartre? Sartre ele fala que a liberdade é característica fundamental da existência humana e uma parte central da sua filosofia. Argumentava que os seres humanos são essencialmente livres, mas essa liberdade também vem com uma grande responsabilidade. Eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, o que eu quiser eu faço. Seja legal, seja ilegal, seja lá o que for. Do jeito que eu quiser fazer, eu posso fazer e vou e faço. Só que eu tenho que ter a responsabilidade daquilo que eu estou fazendo. Esse é o ponto. E Nietzsche? Nietzsche já disse que a liberdade não era entendida em termos de livre-arbítrio ou autonomia individual. Questiona a existência de uma vontade livre no sentido tradicional e argumenta que nossas ações são moldadas por uma série de forças internas e externas, como instintos, desejos e influências sociais. Portanto, ele questionava a ideia de um agente autônomo que toma decisões completamente livres. Esse é o ponto, na verdade, assim, por influência da sociedade, eu escolho determinado carro, eu escolho determinado celular, eu tenho que trocar de celular todo ano porque eu quero ter o celular da moda, o último com mais recursos, aquele que eu não uso nem 2% dele, mas eu tenho que ter o celular. Né? Então, eu sou livre para fazer o que eu quero, eu tenho livre-arbítrio. Até que ponto que eu tenho esse livre-arbítrio? Até onde vai seu livre-arbítrio, até onde as consequências, né, advindas daí, você poder assumir ou não, se responsabilizar ou não por elas. Então,
isso já lhe limita. Poxa, será que eu vou conseguir arcar com aquilo ali? Será que eu vou responder tal e qual a minha consciência pede e a sociedade também exige? Então, ele já fica com o pé atrás. E bota mais o outro, e bota mais os braços. Então já não é livre. Então já não é livre. Se eu não faço nada porque a sociedade está me limitando, né? E eu sou livre eu consigo ir contra a sociedade? Será que a gente consegue? Vamos, gente, conversa comigo, me ajuda aí. Em parte. Cadê os microfones? Oi? Em parte. Fala, Tiago. Ô, Paulo, o livre-arbítrio esbarra até as leis da sociedade, as leis que são impostas a gente. Então, às vezes, a pessoa tem vontade de fazer algo ruim e, pela lei da sociedade, ela acaba sendo freada por conta disso. Ela acaba sendo freada. A gente pode começar a falar que, se estamos falando disso, eu tenho a liberdade hoje, eu já tenho a liberdade de expressar minha sexualidade livremente? Será que eu tenho? Porque eu participo aqui do grupo das palestras de Espiritismo e Família no sábado à tarde, e esse sábado eu estava aqui, eu estava no computador, recebendo as perguntas, que a gente fica uns QR Codes aqui para poder perguntar, e a pessoa perguntou, que a gente estava falando sobre obsessão infantil, e a pessoa perguntou se a homossexualidade nas crianças, na verdade não, ela estava falando de gênero, que ela falou de meninos efeminados, né, não sou eu que estou falando da pergunta, de meninos efeminados e garotas masculinizadas. Né? Então, acredito que ela estava falando de gênero, que eu também não sei o que é isso, o que é ser feminado ou masculinizado. Mas, e ela perguntando se isso podia ser obsessão. Então, hoje a gente respeitaria. Eu preciso, olha, eu tenho um filho, né? Eu tenho uma filha. Eles precisam falar para mim qual que é a opção sexual deles? Por quê? Eu não estou na cama com eles, eu não tenho nada a ver com isso. Hoje, eles ainda se sentem obrigados a falar para os pais. É o sair do armário, né, que eles falam, porque ficaram escondendo ou não. Qual é a opção da orientação sexual? Estamos falando só de orientação sexual. Porque quando é identidade de gênero é outra coisa. Não é sexualidade, identidade de gênero. A pessoa se identifica com aquele outro sexo. Pronto, acabou. Mas até ela conseguisse falar isso para os pais, para os avós, para a sociedade, e tem que falar, porque alguém pergunta para você assim, você na hora que você se sente sexuado, né, porque até certa idade você não se vê sexuado, depois de certa idade você se vê sexuado e fala assim, eu preciso contar para o meu pai que eu sou heterossexual. Não passa. Não vai. Fala no microfone, Kátia, por favor. Ser heterossexual já está validado, né? Então, eu acho que a pessoa aí não precisa falar. Agora, ela se sente na necessidade de falar porque é algo que não é normatizado, não é o que foi, como eles dizem, né? Foi o que Deus deixou, não, né? normalizado. Entre aspas. Então, é o que Deus deixou. Eu sou uma pessoa muito lógica, sabe assim, eu tenho uma lógica muito apurada. E as coisas, para mim, tem que ter sentido, tem que ter uma certa lógica. Então, a hora que fala assim, olha, o espírito só gruda, só cola no óvulo a hora que ele está nidado. Nidado significa que o óvulo saiu das trompas, da tuba, e foi para o útero e colou no útero. Ou seja, nesse ponto já está definido o sexo. Então, como é que a pessoa fala assim, eu escolhi nascer homem ou eu escolhi nascer mulher? Como assim você escolheu? Se a hora que você colou no óvulo, o sexo já estava definido. Porque a hora que fecundou o óvulo e estava lá na tuba, e não tem espírito nenhum ainda, você podia estar ali do lado, fazendo o quê? Orando, emanando vibrações para que o espermatozoide
X ou Y fecunde o óvulo? É isso? Eu nunca ouvi falar disso. Mas então, a gente escuta falar que o espírito está ali. Ele vai controlar o espermatozoide? Acho bem difícil. Não sei. Sabe-se lá quais são os mistérios. Porém, na hora que ele realmente acopla o óvulo já tem um sexo. Quem que definiu? Não, o espírito não definiu, já estava lá. Como é que ele definiu qual que é o sexo que ele ia nascer? Adoro, que bom, uma boa provocação aqui, hein? Que bom. Diga. Aí você contradisse algumas coisas que nós aprendemos aqui. Yes. Que bom. Eu sou espírito não encarnado. Pronto. E lá eu entendo, aprendi, que fiz um plano de vir Pronto. como Que bom. um homem ou como uma mulher, masculino ou feminino, vamos colocar dessa maneira, não vou Pronto. entrar em outras searas, Pronto. justamente que faz parte Ok. do que vocês vêm para aqui, do resgate, bora dizer assim, que você vem para aqui, não como uma imposição, resgate que eu Você falo está como... resgatando o quê, moça? Calma. Pronto. Para o que foi traçado para você, né? Quem traçou Pro para seu você, Priscila? aprendizado. Quem traçou para você? Você. Eu, com as pessoas, com os espíritos com quem vivo, né? Vivi, com meus orientadores, as pessoas que estão sempre junto comigo no plano espiritual, antes de eu vir para cá, nascer. Ok. É isso. Pronto. Então você está me dizendo que não é isso? Eu estou te dizendo que pode não ser isso também. Está muito dúvida. Entenda. Muita dúvida. Entenda. Olha só, vamos lá. Primeira coisa que eu falei a hora que eu cheguei aqui. Não acreditem em mim. Pois é. Não acreditem em mim. Não é que eu estou não é que eu estou falando mentira para vocês. Eu falo o que eu acredito. Mas tirem vocês as próprias conclusões com seus estudos. Então, numa questão lógica, se o óvulo já está fecundado, X e Y já está definido. Se vai ser XX ou se vai ser XY, concorda? Hein? Não é ciência? Pronto. Só que o espírito ele acopla depois. Então, como é que você escolheu o sexo? Espera aí. Vamos lá. Tem o planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório, primeiro, não é todo mundo que faz. Começa por aí. Não é todo mundo que faz. Quando você faz, será que você tem que definir o seu sexo? Ou pode ser uma possibilidade? Você fala assim, olha, caso eu me encarne como homem, eu gostaria de ter essas e essas e essas metas. Caso seja no feminino, eu quero ter essas e essas e essas metas. Pode? Paulo, eu acho que o corpo físico ele é o que dá o sexo, né? Mas Sim. o espírito ele pode vir um corpo tanto masculino como feminino. Não, o espírito ele vai ter, quando encarnado, ele vai ter o sexo que ele se identificar, indiferente do corpo. Isso é identidade de gênero. Eu vou ter o sexo com o que eu me identificar, indiferente do corpo que eu tenha. Esse é um ponto. Geralmente, as pessoas se identificam com o corpo biológico, a grande maioria mesmo, né? Mas você está falando assim, mas e o planejamento reencarnatório? Ele é uma possibilidade. Sim, mas é Paulo, né? É Paulo. Paulo, para mim, o exemplo básico Diga. é a reencarnação de Sigismundo. Sim. Ali teve um planejamento, veio um planejamento a partir de uma vida passada, que ele se comprometeu, Sim. precisava renascer, e teve todo um aparato espiritual para ele renascer no corpo masculino. Né? Não foi? Não nasceu no corpo masculino? Agora, o que Sim. você refere que não determina são as reencarnações aleatórias. Não. Sem planejamento. Mas não é Sem isso. planejamento. Eu acho que nós estamos no estágio de conhecimento que nos permite planejar. Tá bom, mas a questão... permite escolher. Entendi. Porque senão seria a panaceia. Pronto. Qualquer espírito reencarna como homem, como mulher, e aí?
Cadê? Mas qual diferença Cadê faz? sua trajetória? A minha trajetória de vida, o meu levar a escolher como eu vou viver. Assim como eu, nesse estágio de conhecimento, Ok. projeto a minha desencarnação, estando em um estágio que a minha consciência me leva, a minha consciência também me leva a renascer, aonde eu tenho a participação. Pronto. Concordo. E ao mesmo tempo discordo. Hã? Porque, entenda. O que eu estou fazendo é, vamos pensar sobre isso. Como é que você sabe o que é verdade e o que é mentira? Não existe nem verdade nem mentira. Então, tem uma história contando como foi a reencarnação de Sigismundo. Você falou que ela é verdadeira. Eu não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Pode ser que seja, pode. Outra, os espíritos influenciam materialmente? Influenciam. Claro, muito. Então, eu estou aqui querendo reencarnar, a Ana vai ser minha mãe. Ok? Oi, querida. Então, ela vai ser minha mãe. E eu falei assim, olha, eu quero reencarnar num corpo masculino. Ok. Só que ela está aqui no rally rola, eu não vou estar aqui olhando, né? Hein? Ela está aqui no rally rola com meu pai, entendeu? Ela tá aqui, eu não vou estar aqui olhando, não vou estar aqui interferindo no momento deles. Ok? E aí, acabou o momento deles, eu pego e vou para perto dela e vou ficar influenciando o espermatozoide para ver se vai um espermatozoide Y. Então, pode acontecer? Pode. É todo mundo? Não é não. Não é não. Tem espírito. Olha, eu adoro as palestras de Djalma, adoro as palestras de Djalma Argolo, que Djalma Argolo vive falando isso e não é mentira. O espírito está ali, no meio do rally rola, aproveitando daquela energia toda e reencarna compulsoriamente, que ele está ali, e aí acopla. Hein? Reencarnação compulsória dessa forma? Porque ué. Você está ali no meio do rally rola. Eu não devia estar falando isso aqui, perdão. Fala, Paulo, estamos diante de adultos. Fala, meu filho. Digão, você corta isso aqui, viu, Digão? Sua mãe aqui lhe permite. Então, você está ali no meio de rally rola. E, claro, demora um tempo até o óvulo ser fecundado. Não é na mesma hora. Mas você está ali, o óvulo foi fecundado, e você continua ali no meio do rally rola. Deu anidação, você estava ali do lado, ó, reencarnou. Gente, isso é para provocar, mas é para a gente pensar. É para a gente pensar, todo mundo. Estou falando muita coisa para a gente repensar, porque a gente tem que construir essas coisas na gente. Quer dizer, vocês eu não sei, eu gosto de construir em mim esses conceitos. Eu quero ter esses conceitos, eu quero saber. Né? Por isso que eu trago tantos autores, tantas coisas divergentes. São autores divergentes falando sobre liberdade. Uns falando que você tem o livre-arbítrio, você pode escolher exatamente o que você quer decidir na sua vida, e outros falando que não, que o livre-arbítrio é uma ilusão. No que você vai acreditar? É você quem vai construir isso. Paulo. Assim, aí você disse que, no caso aí, né, deu esse exemplo do rally rola, lá vai, que foi uma reencarnação compulsória. Sim, mas mesmo compulsória, assim, a necessidade desse espírito de ser provado e expiar também não influenciou para que algum mentor, porque a coisa também não se dá assim também, longe de mentor espiritual, não. Aí ele lançou um magnetismo no espermatozoide e tudo, para quando fecundar esse óvulo, já ser determinado ali o sexo de acordo com a necessidade desse espírito. Pode ser que sim. Gente, estamos falando de possibilidades. Tudo são possibilidades. Tudo na vida são possibilidades, concordam? Sim, isso tudo. aí eu concordo. Isso é uma possibilidade. Né? Robélia não concorda, que ela acha que não. Ela acredita que a vida ela é determinística. Alguém determinou? O espírito determinou? Estou falando em probabilidades. Probabilidades. Então, nós fugimos totalmente do assunto, tudo diga. Pode, tudo inclusive pode. Nada. Inclusive nada. Então, estamos falando disso.
Para Allan Kardec, para a gente voltar ao tema, a liberdade não era apenas uma questão política ou social, mas uma condição essencial para o desenvolvimento moral e espiritual do ser humano. Ele acreditava que a liberdade consistia na capacidade de pensar, raciocinar e escolher de acordo com o livre-arbítrio para ser coagido ou limitado por dogmas, preconceitos, sem ser coagido ou limitado por dogmas, preconceitos ou condicionamentos externos. O que ele quer dizer? Sem ser coagido. Se eu estiver sendo coagido, eu não estou sendo livre. Se você age por medo, você está sendo coagido. Se eu quero fazer uma escolha, e eu escolho acreditando, eu faço uma escolha porque eu acho que se eu fizer ao contrário, alguém vai me punir, Deus vai me punir, qualquer coisa vai me punir, eu não estou no meu livre-arbítrio, concorda? Isso tem tudo a ver com a aula 2 de vocês, a diferença entre Deus e a ideia de Deus. Kardec defendia que a verdadeira liberdade ia além da mera independência física e envolvia a emancipação da ignorância, dos vícios e das paixões desregradas. Ele enfatizava que a verdadeira liberdade estava associada à responsabilidade moral e ao uso correto do livre-arbítrio, pois cada escolha feita por uma pessoa traz consigo consequências para si mesma e para os outros. Também relacionava a liberdade à evolução espiritual. Se eu não for livre, como eu vou evoluir? Espera aí. Quanto maior a maturidade espiritual, maior a liberdade, né? E, consequentemente? Quanto menos a evolução moral, principalmente a moral, maior a lei. Qual lei? A lei da falta de liberdade. Estamos falando de liberdade. Oi, Tânia, tudo bem? Tudo bem. Diga. Paulo, eu acho que eu sou livre quando eu tenho a capacidade de fazer a escolha que melhor me agrada, independente dos conceitos sociais ou daquilo que a sociedade impõe no momento de modismo. Por exemplo, hoje em dia, tudo é um clique, tudo é filmado, tudo você tem que botar nas redes sociais para aparecer aquela disputa. Você tem? Tem alguma coisa te obrigando? Não, eu digo, eu sou livre no momento que eu posso escolher o que me faz bem. Eu prefiro me divertir, mas não tenho a necessidade de estar expondo isso para ninguém. Então, na minha escolha, eu sou livre, porque eu faço para mim, não para uma exibição social. Então, Pronto. nesse momento, sou livre. Nesse momento, você é livre. Sim. Pensar diferente do... E é isso mesmo. Assim, está usando a sua capacidade volitiva também no pensar, também no querer. Né? Assim, eu não vou fazer isso, porque isso não me convém, isso não me agrada. Então, você está agindo de acordo com sua consciência, sua capacidade volitiva. Sim, muito bem. Assim, é a sua capacidade de pensar. E pensar, algumas vezes, você vai de encontro ao que a maioria está fazendo e está pensando. Não é? Então... É isso aí, isso aí. Ô, Cláudio, tem som aí? Vou colocar um videozinho, o som tá no som? Então, você é livre? Eu gosto muito desse vídeo aqui, ó. Ih, passou. Ô, Cláudio, clica aí para mim, por favor, para poder passar. Aí. Eu cliquei aqui, não está indo. Está indisponível não, que ele está... Não, ele está dentro do coisa, tinha que dar. Tá não? Tá bom, era só uma piadazinha, não tem problema não.
que ela fala assim, esse aqui é o meu marido, está comigo por livre e espontânea vontade. Casou, é até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Né? Fala assim, quer separar? Vá para a glória. Hein? Não é? Se separar, morre. A consciência do evoluído, a liberdade advinda da integração com o divino e o Cristo cósmico. Ó, se for para mim, eu não estou, hein? Então, vamos trazer um pouquinho das coisas que Cristo nos trouxe sobre liberdade? Olha, em Mateus, capítulo 12, a gente tem a seguinte questão. Na verdade, por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu, vocês não leram as Escrituras, o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão para comer. Se vocês não leram a lei de Moisés, que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado, eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Hora do meu remédio, gente, está tocando meu alarme. Ó. Eu já tomei o meu. Então, Cristo está falando sobre escolha. Sobre escolha e sobre responsabilidade sobre a escolha. Era lei, era proibido fazer qualquer coisa no sábado. É o sabá. Para os judeus é o sabá. É um ritual muito lindo, muito lindo. Não sei se vocês têm algum amigo judeu e acompanham os rituais. É uma tradição linda, maravilhosa. Porém, o que Jesus estava falando? Jesus era judeu. E o que ele estava falando? Olha, eu sei que no sábado é proibido, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho um porquê da gente estar fazendo isso. Eu assumo a minha responsabilidade. Diga, Tiago. Envolvendo um pouco de religiosidade. Os adventistas, eles geralmente, no sábado, eles não trabalham, eles não fazem nada. Geralmente não, eles não trabalham. Isso. Eles não podem, né? Eu estudei em colégio adventista, e às vezes a gente ia no sábado, mas lógico que não era para trabalho, estudos e tal. Mas tem gente que é fervorosa, que não faz nada. A pia está lá imunda, mas não faz. Não faz. Porque... E tudo bem. E tudo bem. Essa que é a questão legal. E tudo bem. Porque se estamos falando de, igual estávamos falando de desiguais, existe a diversidade religiosa. E tudo bem. Gente, eu já falei que não estou aqui, tem muita gente me ligando nessa hora. Então, perdi o fio da meada que eu estava falando. Sim, voltemos. Pois é, a questão do sábado. A questão do sábado. Quer dizer, vai se morrer porque é o dia de sábado? Não é essa a questão, é porque era lei e eles estavam cobrando de Jesus uma questão. E ele falou assim, olha, estou com fome, eu tenho que comer. Iria se morrer de fome porque não podia pegar a espiga. Era a única coisa disponível que eles tinham para comer? Então. Porque era sábado? E Lucas, que a aflição os espera, fariseus. Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Então, um dos especialistas da lei disse, mestre, o senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer, a hora que ele fala que eles também passam por cima sem saber onde estão pisando, sobre sentar-se nos lugares de honra das sinagogas.
E Jesus respondeu, sim, que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis, mas não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Nós estamos falando aqui sobre desigualdade para os desiguais. Jesus estava falando sobre o dízimo, o pagamento do dízimo, sobre o dízimo não ser mais importante, não poder ser mais importante do que fazer alguma coisa para o meu semelhante. É disso que ele está falando. Oi? Trocar? Pronto. Ó, até a voz mudou. Jesus estava falando sobre o quê? Vocês pagar o dízimo. Tem que pagar o dízimo, essa é a regra? Ok. Mas os fariseus tornaram isso mais importante do que ajudar a pessoa que está ali precisando de ajuda. Ninguém ajuda, tira foto. É verdade. Não, mas é verdade mesmo. Hoje, no meu grupo de condomínio, veio umas fotos sobre 3 cachorrinhos que estavam lá e, de acordo com a pessoa que postou, eles estavam aterrorizados só porque estavam deitados debaixo de um carro, escondendo do sol. Mas, assim, alguém tem que fazer alguma coisa por esses cachorros. Assim, como alguém, você não tirou a foto? Vai lá e ajuda. E aí? Perguntas? Vamos, eu falei tanta coisa, tanta coisa. Já estou indo para o slide de revisão final aqui para ver se a gente bateu nossas metas e não tem perguntas. Dona Ana? Está refletindo? Não? E aí, o que ficou sobre liberdade para você? O que ficou sobre liberdade e igualdade para você na sociedade? Bom, eu como parte da sociedade, eu acho que o conhecimento é o grande caminho da liberdade. Muito bom. Muito bom. Olha só, vamos lá. Ih, ficou tampado aí, Digão, mas dá para ler. Percepção da importância de se viver bem em sociedade e de se valorizar o grupo familiar do qual faz parte. Metas a serem alcançadas no término dessa aula. Alcançamos isso? Ó. Percepção da importância de se viver bem em sociedade e de se valorizar o grupo familiar do qual se faz parte. Família, nossa primeira contato social é família. Eu gosto muito de uma palestrante espírita chamada Nete Guimarães, que ela fala assim, cada um tem a mãe que merece. Porque você escolheu, olha, a mãe você escolhe. O sexo eu não tenho certeza, mas a mãe com certeza. A grande maioria, né? Às vezes mãe e pai, mas geralmente é a mãe, né? Vocês vão ver lá no ciclo 4, a hora que vocês estiverem estudando parte biológica, né? Eu falo sempre assim, gente, você é filho da sua avó e ninguém acredita, né? Mas é porque o óvulo já estava na barriga da avó, a hora que sua mãe foi criada. Né? Quer dizer, dentro da barriga da sua mãe, dentro da barriga da sua avó. Vendo isso aí, né, essa meta ser alcançada, percepção da importância de se viver bem em sociedade e de valorizar o grupo familiar ao qual faz parte. E aí eu fiquei aqui me questionando, o que é viver bem em sociedade? Né? O que é viver bem em sociedade? Muitas pessoas acham
que viver bem em sociedade é fazer o que a sociedade espera. E isso aí conflita, né, com liberdade. Isso, Então, conflita com liberdade. você tem que cumprir as leis, mas mesmo que você não concorde, então isso também é tido como viver bem em sociedade. Então, Será que assim. conflita mesmo a liberdade? Será que conflita a liberdade? Vamos voltar. Eu posso fazer o que eu quiser. Sim. Mas você também pode. E se a gente quiser coisas contrárias? E aí? Qual que é o meu limite? Qual que é o seu? Então, a partir do momento que tem um limite, aí a liberdade já fica racionada, Mas você restrita. Sim, mas você tem... Respeito, né? Mas você tem uma liberdade que está condicionada por vivermos em sociedade. Eu tenho que respeitar o outro. Não quer dizer que eu não tenha liberdade, mas quer dizer que eu tenho uma liberdade condicionada. Né? Porque eu posso, não sei, eu posso querer chegar aqui, sentar, parar aqui, conversar com a dona Ana aqui e bater papo com ela. Mas ela não pode querer não conversar comigo naquela hora, não está no momento dela. Eu tenho a liberdade de sentar aqui e conversar com ela? Tem. Está na minha liberdade eu sentar aqui e conversar. Mas está na liberdade dela virar para mim e dizer assim, não, agora eu não quero. E cabe a ele respeitar. Cabe respeitar. Então assim, eu não perdi minha liberdade da mesma forma. Eu só não pude fazer o que eu queria na hora. E hoje também a gente vive muito com o mundo virtual, né? E aí está dentro do contexto social também. Então, é muito mais fácil eu identificar alguma prática que viole a liberdade, que viole o direito do outro, convivendo aqui harmonicamente, porque se eu chegar aqui e xingar uma pessoa toda e falar um bocado de coisa que eu acho que eu devo falar, mesmo a pessoa não tendo a obrigação de ouvir, aí eu posso ser... muita gente aqui vai validar que eu estou ofendendo e que eu estou praticando um crime, né, até de difamação. Quando você chega a isso aí, que está dentro, incrustado nessa sociedade, que a gente já não consegue separar o virtual do real muitas vezes, né, e que se faz isso, muita gente chama esse direito de ofender, de falar mentiras, como liberdade de expressão. Então, eu acho que está dentro da sociedade. Então, essa questão de o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso parar, então, como é que a sociedade aí regula a partir das leis? Eu posso aplicar no presencial, mas eu não posso no mundo virtual. Há muito questionamento. Eu vou lhe cortar porque você está fazendo isso e não deve. Mas, se a pessoa fazer isso, ela pode ser até cortada de alguma forma, detida, presa, mas no mundo virtual isso é liberdade de expressão. Então, é algo muito discutido hoje que tem a ver com liberdade, com sociedade. Tem, mas... Crime não é ter liberdade de expressão. Crime é crime e tem que ser, né? Então. Tem comunicação legal, tem o prazo de reclusão, ou então de responder a processo. Então, crime é crime. Então, peraí, eu preciso que você saia no microfone. Mas ainda tem pouco na internet, isso, porque é uma coisa relativamente recente, e a cada vez mais que alguém defende isso, sempre aparece outro grupo de outros grupos que fala que é liberdade de expressão, que está cerceando o direito de falar o que quiser. Falar o que quiser não é ofender o outro, né? E não é falar mentiras para enganar e para causar mal, às vezes. Estamos falando exatamente do seguinte, olha, se viver bem. Como você pode viver bem se você está nessa guerra com o outro, por conta dessa briga de liberdade, essa briga de espaço? Você não está bem. Isso não é viver, quer dizer, no meu conceito, isso não é viver bem. Né? A gente tem hora que a gente normaliza essas questões, passa a achar normal você viver discutindo, você viver ofendendo e outras coisas, no virtual ou no real. Né? Mas na hora que você pega e para e fala assim, isso aqui não é normal. Eu não quero isso aqui para mim mais. Você sai. Então, dessa liberdade. A gente tem liberdade? Tem, mas ela é condicionada, claro, a gente vive em sociedade.
Eu posso fazer tudo que eu quero? Não, não posso. Posso, mas tem um preço a pagar. Né? Esse é o ponto. Então, o que é viver bem em sociedade? Me fala você, o que é viver bem para você. Oi, dona Lana, tudo bem? Tudo. A família, ela é uma micro, né, sociedade. É ali que a gente começa tudo. Ah, depende. Aquela família que eu botei a foto ali é uma sociedade inteira. É onde a gente começa. E a mãe, né, como você mesmo colocou, nós tivemos uma sociedade matriarcal e isso foi modificando-se, né, no decorrer das décadas. E a gente precisa ter essa percepção dessa mudança social, inclusive com relação às questões de opção sexual. Não é? Hoje, a gente percebe uma mudança muito grande na sociedade a partir da tecnologia. E isso vem mudando os nossos hábitos, vem mudando as nossas percepções do mundo, e a gente não pode ignorar isso. Então, quando a gente se depara com perguntas como essa que foram feitas, né, e que você colocou de opção de gênero, né, Não, entendo, peraí. Só fazer um parênteses. Gênero não é opção. Gênero é identidade. Sim, de opção sexual. Ok. Não misturem. Até isso a gente está passando por essa mudança, né? De separar as coisas. É totalmente diferente. A gente junta as coisas e não é. Porque a pessoa pode ser uma trans e ser bissexual ou qualquer outra coisa. Entende? Sim. Então, assim, a opção sexual é uma. Gênero é identidade. A pessoa se identifica com aquilo, com o sexo, com masculino ou feminino. Ok? É a psique. Foi? Gênero é só masculino ou feminino. Então, essa mudança toda que está ocorrendo, né, a gente está no meio, digamos assim, do furacão. A gente está no... Espera aí que eu acho que gênero é só masculino e feminino, agora eu fiquei na dúvida. Né? Tá bom. Oi. Pois é, isso é muito bom. Isso serve para exemplificar justamente essa mudança, essa transição que a gente está vivendo social. Não é? Então, assim, me surpreende quando algumas pessoas... ao se deparar com perguntas como essa, né, é uma questão de... Como foi que você falou? De estar possuído, não? Como é? Possuído, não falei. Não, obsediado. Obsediado, ok. Eu não ignoro. Porque nós estamos vivendo essa mudança. Você não ignora, eu não entendi o quê. Não ignoro esse tipo de pergunta. Não, a gente também não, e a gente faz questão de esclarecer isso. Porque quanto mais a gente falar sobre isso, e mais abertamente, é melhor. Não é para colocar a pessoa que perguntou numa situação difícil. Porque eu já fui ignorante quanto a isso. A gente já foi muito ignorante quanto a isso, porque eu fui criado para ser homofóbico. Eu fui criado para ser homofóbico. Quase todo mundo. Então assim... Para virar isso, né, para eu conseguir entender isso e virar isso, precisou meus filhos me educarem quanto a isso. Né? Meu filho era adolescente e eu morava em Arcos, no interior de Minas, contando rapidinho, e ele gostava de dormir num quarto que ficava embaixo, porque ele entrava e saía na surdina e ele achava que ninguém via. Adolescente. Né? Um dia ele tinha cama de casal, e um dia ele chegou lá e disse assim: pai, esse meu amigo que vai dormir comigo. Eu disse assim: oi? Como assim? Ele disse assim: ele vai dormir aqui no quarto comigo, não tem outro lugar para dormir? Eu disse assim: ah, tá. Aí ele parou e disse assim: já sei o que você está pensando. Nós vamos conversar sobre isso. E aí meu filho veio conversar comigo sobre isso. Tá? E aí mudou a chave. Então assim, é meu amigo, se ele vai dormir comigo ou você não vai, não cabe a você saber. Nem era o caso, porque não era o que estava acontecendo e não interessava mesmo. Né? Então, esse é o ponto. Da gente virar a chave
e realmente falar sobre isso. Então, a gente não ignora. A gente fala, mas não é para colocar a pessoa na situação difícil. É para ver se ela acorda e fala assim, poxa, espera aí. É outro tempo agora. É outra questão. Mas pode demorar um pouquinho ainda para algumas pessoas, viu? Pode. Para muitas pessoas, Pra para muitas. muitas. Gente, Sim, olha, voltando a à gente- questão da família, me por permita favor. só... Claro, eu queria indicar um livro por favor. de Gaiarsa, Antônio Gaiarsa, que é Minha Querida Mamãe. A figura da mãe na família é de uma influência absurda e quanto mais a gente se assenhorar de vários pontos de vista sobre essa maternidade, é importante. Sim, com certeza. Então, Minha Querida Mamãe, de Gaiarsa. E a gente cobrar das Fantástico. nossas queridas mamães agora um posicionamento nosso mesmo, a gente se posicionar, pensar assim, poxa, está na hora da gente largar essa sociedade machista e transformar numa sociedade de equidade. Em relação ao que você estava falando, em relação a essa questão de gênero que já está mudando, ainda é árido, né, para quem opta por outro gênero e tudo. A pessoa não opta, Ela é, né? Então ainda é mais. Tá vendo? A gente custa Isso. a engatar nessa. Ainda é árido. Ainda é árido. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela é mãe de um rapaz que ele é homossexual. Ela diz que não é a preocupação quanto à escolha do filho. Ela diz que a preocupação dela é a maldade que vão fazer lá fora, é a própria sociedade. Mas, mesmo estando assim, eu acredito que há uma evolução. Eu gostaria de indicar um filme que é Rachel. É uma minissérie. Ela é uma enfermeira e que trabalha em hospitais de manicômios, assim. E aí chega também algumas pessoas que são homossexuais, tidas como loucas, e eles fazem lobotomia. Então, isso não se faz mais hoje. Então, assim, já está... Assim, já tem uma evolução grande. E, assim, só complementando o que ela falou, e talvez não foi coincidência eu ter visto, eu vi um vídeo de um pastor. Agora, eu acho que ele é um pastor mais revolucionário, né, desses tradicionais. Ele fez eu estava vendo um batismo, e ele foi fazer o batismo, e ele falou, eu te batizo em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Eu achei muito interessante. Interessante. Pai, Interessante. Mas, então, a gente tem muito ainda, para a gente mesmo buscar isso, buscar entender essas questões, né? Se você pensar na questão do símbolo LGBTQIAPN+, cada dia tem uma letra maior. E é interessante. Vai chegar um momento que isso não vai interessar. Interessa o seguinte, você é uma pessoa, pronto, acabou. É isso que interessa. Né? Mas hoje, para a pessoa, para ela é importante ela se colocar. Então, cabe a gente respeitar isso e aprender. Né? Outro dia aqui, o colega meu de estudo da Central de Facilitadores não sabia, estava falando que todo drag queen era gay. Então, assim, você não está entendendo. Drag queen não tem nada a ver com isso. É uma forma de se vestir. A pessoa pode ser gay ou não. Aí a pessoa fica assim, cara, vai estudar. Vai estudar, porque é obrigação nossa entender a sociedade. Faz parte da nossa evolução. Está aqui no nosso dia a dia. Para que estudar isso? Para respeitar. Para que as nossas decisões também sejam respeitadas. Eu quero que a minha liberdade seja respeitada, mas como que eu vou fazer isso se eu não respeito a liberdade do outro? Eu quero que minhas escolhas sejam validadas. Né? Eu falo muito que eu sou uma pessoa que... eu tenho alguns amigos gays, e aí você fala assim, tá, e daí? Assim, eu sou os que mais defende. Porque eu quero que todas as minhas decisões também sejam validadas. E essas são decisões deles. Então, eu não estou lutando pela sexualidade dele, eu estou lutando pelo meu direito de ser livre. Então, tem pessoas que falam, não aceito o casamento gay. Quem exatamente, não aceita o casamento gay? Então, não case com uma pessoa gay. Pronto. A outra pessoa é a outra pessoa. E pronto, acabou. Vamos seguir. Meta da aula, percepção que, embora criados individualmente, temos os mesmos direitos e deveres sociais. E que deveres são esses? Quem sabe?
Mesmo direitos e deveres sociais, o direito de equidade. Não vamos esquecer disso. A gente fala de igualdade, não somos iguais, somos individuais, mas queremos ser tratados com equidade. Alguns não, alguns querem ser tratados como reis, como deuses, como seja lá o que for. Mas e nós? A gente consegue hoje tratar os desiguais como os desiguais e tudo bem? É sério, fica a pergunta. Tratar os desiguais como desiguais eu vou comprar uma bicicleta para todo esse bairro aqui. Eu vou dar uma bicicleta para cada um. Aí eu vou lá e compro 10 mil bicicletas todas iguais. Afinal, eu quero fazer uma questão social. Estou dando bicicletas iguais para várias pessoas do mesmo bairro. 10 mil bicicletas iguais. Mas tem pessoas mais baixas, pessoas mais altas, tem cadeirantes. Cada um tem uma necessidade diferente. De uma bicicleta diferente, de um tipo diferente, ou mais cara, ou mais barata. Não se trata de... Todo mundo vai ganhar uma bicicleta, mas por que a bicicleta tem que ser igual? Isso é equidade. Mas essa aqui vai ser 5 vezes o preço da outra. Tá bom, mas essa pessoa precisa de uma bicicleta que custa 5 vezes o preço da outra. É olhar isso e falar assim, não, tá tudo bem. Isso é tratar os desiguais como desiguais. Oi. De novo, volta à família. Pronto. Não sei se você lembra, eu tenho 3 filhos. E não sei se você foi criado dessa forma. Na minha época, a boa mãe era aquela que comprava as roupas todas iguais, as meninas se vestiam todas iguais, os meninos todos iguais. Então, escolhia um presente, tinha que ser o mesmo presente para todos, mesmo que um escolhesse diferente, não, esse escolheu a bicicleta, você também vai ganhar uma bicicleta. Então, assim, é um processo evolutivo, a gente está passando por isso. A gente está no meio do furacão, então é difícil mesmo a gente enxergar que os diferentes têm que ser tratados, né, de formas diferentes. Então, a gente normalizar essas coisas tem hora que não é fácil, né? Eu tenho 2 filhos e tenho 2 netos. E eu já tenho neto, um de 4 e um de 5 anos. Trabalhamos cedo. E essa semana que passou, estava meu filho, meu neto, minha mãe, estava todo mundo lá em casa. E aí eu ganhei de uma amiga, ela fez para mim que eu pedi uma boneca, a coisa mais linda desse mundo, uma boneca. Aí fui mostrar essa boneca para o meu neto. Minha mãe quase me mata. Ela disse assim, meu filho, não se dá uma boneca para um menino. Eu disse assim, mãe, a boneca é minha. Não, mas qual o problema de brincar com boneca? Eu, a essa altura, eu com 50 anos, falei, eu quero ter uma boneca. Eu nunca tive uma boneca, eu queria ter uma boneca. E ela fez a boneca mais linda desse mundo para mim. Uma amiga daqui, que eu conheci, na verdade, ela estuda aqui hoje, mas eu conheci numa viagem para o Butão. E eu tenho uma boneca. Com 50 anos eu quis ter uma boneca. Faz parte da minha liberdade querer ter uma boneca que eu nunca tive. Eu nunca pude ter uma boneca. Isso não influencia em nada a minha sexualidade. É isso que ninguém entende, né? Eu tinha um amigo que brincava, que estava comigo, eu brincava com minhas bonecas, quando os irmãos viam, batiam nele. Ele era o mais novo. Então, é a liberdade que a gente tem, ó. Mas hoje eu tenho propriedade para fazer isso. Hoje eu tenho muita propriedade para fazer isso. Eu não teria pouco tempo atrás, não teria. Talvez eu até julgasse alguém que fizesse. Oi, Tiago. Espera aí. Mas a resposta para isso aí é por que reencarnamos? Evolução. Reencarnamos por evolução, exatamente. Percepção da importância de se modificar as condições sociais adversas no que diz respeito à saúde, educação, habitação do indivíduo em sociedade. Como eu tenho transformado a sociedade hoje? Como eu transformo aquilo que está à minha volta? Eu tenho essa percepção de ver o que está à minha volta que eu posso modificar para tornar a sociedade melhor?
Então, por exemplo, está na minha designação, não é que eu estou falando que eu sou melhor que ninguém, estou falando assim, a gente vai descobrindo as coisas. Está na minha designação pessoal, por exemplo, fazer isso aqui que eu faço. Hoje eu quase trabalho mais, aliás, tem dias que eu trabalho mais aqui por harmonia do que no meu trabalho profissional. Literalmente, eu estou aqui 5 vezes na semana. Eu trabalho mais no trabalho solidário do que no trabalho remunerado. E adoro isso. Eu acho que isso é a contribuição que eu posso fazer para a sociedade. E sei fazer. E sei pagar salários mais dignos, pagar em dia, pagar os impostos. A gente fala disso, mas quantas pessoas aqui já diminuíram, aumentaram alguma coisa para poder diminuir o imposto de renda? Já fiz, minha culpa. Hoje eu não faço mais. O imposto de renda é aquele imposto que está ali, eu sei que eu tenho que pagar. Então, pedir um recibo, valor a mais. Outro dia eu briguei com uma pessoa aqui em Salvador. Eu saí com alguns colaboradores, uns sócios, e a gente saiu para almoçar, foi numa churrascaria, e chegamos lá, almoçamos todos, e como era um almoço de trabalho, eu fui pagar para poder pagar a conta em nome da empresa. Aí o cara me pergunta, o senhor quer que ponha quanto no seu recibo? Sim, o valor, e você tinha que ter vergonha de ter me falado isso aqui, assim, não é problema meu. Na minha cara, falou, não é problema meu. Se você quer só o valor do tanto que você gastou, tá bom. Mas se você quiser mais, eu ponho e não é problema meu. Essa é a questão. É disso que nós estamos falando. De novo, não é lição de moral. Não estou dando lição de moral. Não é isso. É como eu posso fazer melhor a sociedade à minha volta. Começa pelas minhas atitudes, as minhas ações. Estou no tempo, né, Luana? Mais 5? Perguntas? Entender a importância de se agir com liberdade, assumindo as consequências dos atos praticados. Meta a ser alcançada. Entendemos isso? Posso fazer o que eu quiser? Posso. Mas quais são as minhas responsabilidades por cada um dos atos que eu tive? Entendam atos como agir e não agir. Porque não agir também é uma escolha. Não fazer nada também é uma escolha. Se você está fazendo nada em alguma situação que requer que tenha uma ação, então você também está fazendo uma escolha de não agir. A escolha, pensem nisso, a escolha de não agir também é um ato que tem consequências, que tem responsabilidade. Percepção de que as ações de Cristo revelam seu alto grau de liberdade e responsabilidade. Vocês conseguem ver? Eu estava hoje pesquisando a Bíblia de novo, gente, e pesquisar a Bíblia é muito gostoso, que cada hora a gente vê uma coisa e você entende diferente, né? Aí eu estava pesquisando assim, quais foram os atos de Jesus que mostraram a liberdade que ele tinha? Que foram aqueles, pelo menos aqueles 2 que eu mostrei. Aliás, vários, né? Mas aqueles ali estão bem claros. Atos de liberdade e de responsabilidade aos atos dele. Quando ele pediu água à samaritana. Ele pediu água à samaritana, olha isso. Foi sim. E eu nem entendo muito da Bíblia. Essa eu lembro. Então, ele não poderia falar com ela não poderia falar com ele. E ele falou, dê-me água, mulher. Até porque eu acho que a grande marca
de Jesus era a coerência. Então, se ele seguisse essa regra da sociedade judia em não falar com a samaritana, não falar com ele não estava praticando o que ele veio trazer, que era o amor. Exatamente. Muito bem colocado, na verdade. Perguntas, pessoal? Comentários? Tranquilo aí, Tiagão? Mas o que ela falou aí sobre Jesus seria mais coerência ou respeito ao próximo? Respeitar o próximo, tanto podendo ela ser samaritana ou não. Inclusão. Inclusão, respeito ao próximo. Na verdade, é tudo isso ao mesmo tempo, né? Não tem como falar uma coisa só. Né? Jesus é nosso modelo em tudo. Em tudo. Então, todas as coisas boas, as virtudes boas que você pensar. É isso porque eu vejo coerência mais como racionalidade. Entendi. E o respeito mais coisa de dar ao outro. Sim, mas também faz parte. Ok, pessoal? Então, muito obrigado a vocês.